Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15. Nós vamos estar lendo esse texto. Mas antes eu queria muito fazer uma oração com você e queria que você orasse comigo. Feche seus olhos, que nada possa roubar a palavra de Deus do seu coração nessa noite, mas que o Senhor possa bradar através do seu Espírito em cada vida, em cada coração, até porque essa palavra é que nos alimenta, então precisamos alimentar nossa alma hoje. Feche seus olhos, Senhor, fala conosco. Alinha o nosso coração ao teu coração. Senhor, eu quero ser um instrumento, um canal desobstruído nessa noite. Então que nós sejamos cheios, repletos e alcançados pela vida que flui do teu trono como um rio de água viva e alcance cada coração aqui. Tudo aquilo que impede a sua palavra de penetrar em nossos corações, de a ouvirmos, nós repreendemos e ministramos falência em nome de Jesus para toda obra de Satanás. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, vem de encontro à necessidade de cada um aqui. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 15 diz assim: Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu ao Senhor soberano: De que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei tudo isso de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos. Mais uma rolinha e um pombinho. Abraão apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo. E uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em uma terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e, por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante, uma tocha ardente, passar entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei essa terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. A terra hoje é ocupada pelos quenitas, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Amém? Muito bem. Essa mensagem, quando eu ouvi, Deus ministrou muito ao meu coração. E essa semana eu estava compartilhando ela com a igreja. E eu queria falar nessa noite sobre solucionando os conflitos da alma. Amém? Geralmente, as pessoas, quando olham para as pessoas que estão ministrando no altar, ou pastores, ou ministros de louvor, muitas vezes olham e pensam que o pastor que sobe no altar e que prega é um super-homem e ele está acima de tudo e de todos. E nem sempre é assim. Aliás, nunca é assim. E é legal porque você vai ver que na Bíblia, você vai ver que todos os grandes homens de Deus passaram por conflitos. Pedro passou por um conflito na alma, Paulo passou por um conflito na alma, o próprio Jesus passou por um conflito na alma.
Então, todos aqueles grandes homens passaram por conflitos, por lutas interiores, por dúvidas dentro do seu coração, sobre como seria o futuro, as incertezas, os medos. E eu queria compartilhar, então, hoje com vocês um pouco sobre Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. Então, você vai ver que Abraão estava passando por um conflito de alma. Semana passada, Renata estava pregando na igreja, e ela falou uma coisa muito legal, de quando Elias, ele vai para o deserto, ele pega o seu servo, o ajudador, e em vez de levá-lo para o deserto, no momento de maior sofrimento dele, de conflitos, de incerteza, ele deixa o seu servo e ele vai passar sozinho o deserto. Então, muitas vezes, o cristão, ele não sabe como passar, ou como vencer, ou como solucionar os conflitos quando eles tomam conta da nossa alma e do nosso coração. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? E você vai ver aqui em Gênesis 15, você vai ver que quando Deus ele encontra Abraão, e Deus aparece a Abraão através de uma visão, Abraão não procura Deus, mas Deus procura Abraão, e Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, não tenha medo. Abraão, você não precisa ter medo. Olhe bem, quando Deus está falando com Abraão, Deus enxerga algo no coração de Abraão, que Abraão não havia reclamado, que Abraão não havia dito para ninguém, mas Abraão estava com medo. Quando você vai ver o começo do texto, é depois dessas coisas. Depois do quê? Quando você vai ver capítulo 13 de Gênesis, no capítulo 13, Abraão se separa do seu sobrinho Ló. Capítulo 14. Ló é levado agora como cativo, porque diz que 4 reis vieram, cobraram o tributo de 5 reis, eles vão para a guerra contra esses 5 reis, e eles levam cativos, destrói os 5 reis e leva cativo esses 5 reis, e esses 4 reis vão embora, e levando cativo quem? Ló, seu sobrinho e a família dele. Quando Abraão fica sabendo disso, Abraão reúne seus 318 servos, reúne mais alguns fazendeiros vizinhos, e vão atrás desses 4 reis. E quando Abraão vai atrás desses 4 reis, a Bíblia diz que Abraão luta, os vence, eles se espalham e traz de volta o seu sobrinho Ló. Muito bem, quando ele traz Ló, ele traz os despojos, solta Ló. Mas agora Abraão, ele volta para casa. E todos voltam para a cidade, mas Abraão volta para casa. Abraão morava onde? Abraão morava no deserto. Abraão morava em tendas. Então pense o seguinte, eu não sei aqui, os homens aqui, alguém que já arrumou uma briga quando você era mais novo, e de repente você foi naquela briga, você bateu em alguém, e ele falou assim: eu vou chamar a minha turma. E você ficou com medo do pós, porque você falou: agora eu vou apanhar, e eu vou fugir para onde? O medo de Abraão provavelmente estava ligado a isso, porque Abraão volta. Abraão mora no deserto não tem muros, a casa que ele morava eram tendas, os outros voltaram para a cidade. Toda a cidade havia muros fortificados que podiam guardar os moradores dali, mas Abraão não tinha nada disso. Abraão estava no deserto, todo o seu exército estava disperso agora. E se aqueles reis se reagrupassem novamente e falassem assim: agora nós vamos vingar a derrota que nós tivemos? Vocês já pensaram o que aconteceria com Abraão? Na sua tenda ele olhasse os reis, ele não teria ninguém que os protegesse, ele não teria soldados para os proteger. E eu começo a pensar que Abraão começa a ficar preocupado. Abraão começa a ficar preocupado com o futuro. Abraão começa a ficar preocupado com aquilo que haveria de vir. Afinal de contas, quem poderia defendê-lo, né? Mas Abraão não fala isso para ninguém. Ele não expõe isso para ninguém. Mas Deus, olhando do céu, sonda o coração de Abraão. E a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão para tranquilizar o seu coração, meu irmão. E diz que Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, não tenha medo. Abraão, eu serei o teu escudo. Abraão, você vai ter uma recompensa. E eu vou falar uma coisa para você, irmão.
E talvez a primeira coisa que nós temos que solucionar, o primeiro conflito da alma que todos nós passamos, é o medo. Quem nunca teve medo aqui? Eu lembro que eu era pequeno, eu tinha muito medo. A gente morava num apartamento. No apartamento que a gente morava era um corredor comprido. E eu tinha medo de dormir com tudo apagado. Geralmente, minha mãe encostava a porta, eu ficava ouvindo uns barulhos e eu ficava com medo. Será que é fantasma? Então, minha mãe tinha que ligar a luz do banheiro, porque a luz do banheiro clareava e me tirava o medo. Quem nunca teve medo da noite, da escuridão, da incerteza? Quem nunca teve medo daquilo que poderia vir? O medo, na verdade, é bom em alguns momentos. O medo nos faz bem. Eu lembro que eu tinha os meus 18 anos de idade, irmão, e eu tinha um carro potente. É legal quando a gente é jovem, a gente pensa que é dono do mundo, não é verdade? E aí eu falei, vou andar nesse carro aqui, vou pegar a estrada. Acho que o Marivaldo estava comigo, Marivaldo, né? E mamãe não sabe disso, está sendo revelado. E eu falei assim, vamos ver quanto esse carro dá. E eu fui de 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Eu senti o cheiro da morte, brequei. E eu fui diminuindo a velocidade. Que loucura. Graças a Deus que a gente ainda tem um medo que traz um senso de proteção para nós. Hoje, depois de casado, 3 filhos, irmão, eu não passo de 110, 120, sempre olhando aquela plaquinha, o quanto diz o limite máximo de velocidade, você está entendendo? Eu fico pensando, já pensou se eu morro? Acontece alguma coisa e deixar 3 filhos bonitos largados, uma mulher bonita, para casar com outro? Misericórdia, eu tenho medo disso, não posso fazer isso. Então, o medo é bom, mas existem medos, muitas vezes, que nós passamos, que são inexplicáveis, que nós, cara, como será o amanhã? O que nós vamos passar? Como nós vamos fazer? Você que começou na obra de Deus, seu ministério, mas Deus, será que eu consigo? As lutas são grandes, e a gente começa a olhar para os inimigos. Eu lembro uma época que tem coisa, meu irmão, que às vezes as pessoas só vêm, época que só vem trazer notícia ruim, né? Pastor, eu tive um sonho contigo. Ninguém fala assim, eu tive um sonho e só achei um pote de ouro, não. Ah, tive uma visão. Uma vez uma falou assim, tive uma visão, pastor. E não um sonho assim, era um exército que fazia até sabe quando levanta aquela areia, o céu todo negro, um cara de tempestade, um vendaval, e estava vindo em sua direção. Foi misericórdia. Sabe, a gente já tem medo, cara, quando alguém às vezes nos procura. Mas nós precisamos vencer o medo. E Abraão estava talvez desesperado. Mas Deus aparece para Abraão, para acalmar o seu coração, e fala assim, Abraão, não tenha medo. Irmão, o que aconteceu depois disso? Ah, Deus deu uma tenda blindada para Abraão? Deus fez muros ao redor de Abraão? Não. Deus não fez nada disso. Deus só queria que Abraão soubesse que Deus estava lá, que ele não precisava se preocupar, porque se os inimigos viessem, Deus seria o seu escudo. Tem um cara que eu gosto muito, Jeremias, quando você abre a Bíblia no capítulo 1 de Jeremias, Deus fala assim, eu sou contigo, vão pelejar contra você, mas não vão prevalecer, e eu te dei as nações por profetas, então você vai falar o que eu mandar você falar. E Deus se preocupa em dizer para Jeremias que Deus estava com Jeremias. E se você for olhar a vida de Jeremias, é o seguinte, Jeremias, meu irmão, ele pregou a vida toda. Se fosse um pastor, ele nunca ganhou uma vida para Jesus. Ninguém gostava de ouvir Jeremias. Ninguém ouvia Jeremias, mas Deus estava com Jeremias. Diz que um dia, Jeremias, o povo de Israel vai para a guerra, e quando vai para a guerra, Jeremias se levanta e Deus dá uma profecia para Jeremias e diz assim, Jeremias, seguinte, fala para eles que eles vão perder a guerra. Então é melhor se entregar do que ir para a guerra, porque senão vão perder, né? E Jeremias fala assim, ó, vocês vão perder a batalha. Vê aqueles homens nacionalistas, que isso, esse cara aí, tem como é que é? É negativista. Vamos acabar com ele, vamos matar Jeremias, vamos matar Jeremias. Diz que o rei ainda tinha um pouco de temor a Deus, falou, não vou matar o cara não, o cara é profeta. Faz o seguinte, vamos jogar ele lá na cisterna. Joga ele na cisterna. E diz que jogam Jeremias na cisterna. Cisterna, na verdade, é o fundo do poço. Literalmente, Jeremias estava no fundo do poço. Mas diz que o rei manda jogar ele lá, depois a gente resolve depois da guerra.
E diz que Jeremias é alimentado com a própria comida do rei. Então eles levam todos os dias pão e água para Jeremias. Pão e água para Jeremias, Jeremias está sendo alimentado ali. E diz que quando Jeremias está sendo alimentado ali, diz que o povo vai para a guerra, e o povo realmente perde a batalha. De repente alguém encontra Jeremias e fala assim, aqui está o profeta, ó, que falou que vocês iam ganhar para os inimigos. E tiram Jeremias, e quando tiram Jeremias da cisterna, tiram Jeremias com o maior cuidado, para não machucá-lo, Jeremias está debilitado. Eu estava pensando, você já pensou, ele numa cisterna, ele tinha pão e água, mas onde Jeremias fazia a necessidade? Era lá. Que situação debilitante. E a gente se pergunta, mas eu sou teu filho, eu sou teu servo, o porquê eu estou passando por isso? A gente tem até medo das notícias que vêm, do diagnóstico médico, o que podem dizer de nós. Jeremias está no fundo do poço, e quando tiram Jeremias do fundo do poço, Jeremias olha para a cidade está toda destruída, o templo queimado, não havia comida, todo mundo, teve gente que morreu de fome porque não tinha comida, você está entendendo? Mas Jeremias está ali vivo, e de repente ele descobre que Deus fez daquela cisterna um lugar de proteção para ele, porque o povo não tinha o que comer, mas ele comia daquilo que o rei tinha, todo dia tinha pão e água para ele, ele estava sendo alimentado na cisterna. Quando a cidade estava sendo destruída, aquelas pedras da cisterna, é que foram o seu muro que protegeram Jeremias. Você entende isso, irmão? Deus, na verdade, estava guardando Jeremias dentro da cisterna. Deus disse um dia para ele, eu vou ser contigo. Então você não precisa se preocupar, porque eu vou ser contigo todos os dias da sua vida. Tudo destruído, mas Jeremias está lá intacto, com toda a destruição que houve. Deus estava aguardando Jeremias. Medo. Às vezes a gente sente medo, mas Deus vem, se preocupa com a gente e fala, calma, eu estou aqui, não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, eu estou contigo. Abraão teve medo, meu irmão, Abraão teve medo. Sabe, eu lembro, eu já falei isso aqui, acho que eu nunca falei no domingo, mas numa sexta-feira eu já tive a oportunidade de falar. Eu comecei há um tempo a sentir dores no corpo, e aí eu comecei a sentir dores e fui ao médico. Cheguei lá no médico, o médico falou assim, olha, você tem tal doença, e essa doença é incurável. Eu falei, poxa, legal, doutor. Ele falou, você paga INSS? Eu falei, não pago. Daí ele falou assim, então é melhor você começar a pagar, porque o INSS se aposenta por invalidez, tá? Com a doença que você tem. Eu falei, não, mas eu sou pastor, Jesus vai me curar. Ele falou assim, tudo bem, pastor, mas quando você não conseguir mais fazer visita, fazer as coisas que você tem que fazer, então é bom você estar com o INSS em dia para você se aposentar. Eu falei, legal. E eu saí de lá e falei, Jesus vai me curar. E de repente as minhas dores começaram a aumentar muito. Muito. Eu comecei a sentir muita dor no corpo, comecei a tomar remédios fortes. E é engraçado que todas as vezes que a dor vinha, irmão, sem brincadeira, a minha fé ia embora. A gente ora, Jesus cura muitas pessoas, e eu entendo uma coisa, que o poder de Deus não é nosso, mas Deus usa através de nós. Será que você entende isso? Não é para o nosso bel prazer, mas nós somos apenas o canal que Deus usa, amém? Você está entendendo? E aí, eu lembro que toda vez que a dor vinha, a minha fé parece que ia embora, e eu não tinha fé contra a dor. E um dia, eu lembro que Nicole tinha acabado de nascer, eu estava em casa fazendo ela dormir, e aí eu comecei a sentir muita dor, e a gente fica irritado, eu falei, Renata, leva as crianças para o quarto, eu vou ficar aqui. E eu fiquei em casa, ali na sala de casa, e eu estava muito triste, porque eu comecei a pensar, poxa, minha filha está crescendo, eu não vou conseguir brincar com a minha filha, né? E eu lembro um dia que eu cheguei na igreja, eu gosto muito de adorar a Deus, eu sou assim, cara, o louvor eu vibro, eu adoro no louvor. E aí, minhas mãos estavam doendo muito, eu não conseguia aplaudir, eu comecei a ficar muito triste, porque eu queria adorar a Deus com as palmas, e eu não podia adorar a Deus com as minhas palmas. E eu ali, naquele dia, começou a vir um medo sobre o futuro. Sabe o medo? Eu comecei a ter medo, eu falei, mas Deus, e se Deus não fizer? E se Deus não olhar para mim, eu não tenho nada que me proteja, Senhor, eu não tenho ninguém que me proteja, eu não tenho o muro da cidade, você está entendendo?
eu simplesmente dependia de Deus. Quantas vezes sente medo? Medo. Eu lembro quando eu decidi realmente servir a Deus 100%. O medo do futuro, a incerteza do futuro. E aí Deus fala assim, calma, cara, não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu vou ser o teu escudo. Eu vou cuidar de você. Eu não vou te deixar nem um minuto sequer. E aí eu comecei a chorar. E às vezes a gente que é homem não demonstra muito para a esposa que está mal. E aí então eu fechei a porta da sala e eu comecei a chorar de medo. E eu falei, Deus, e agora, Deus? Como vai ser? E aí eu lembro que Renata estava no quarto, Deus deu uma palavra para ela, está lá no Salmo 20, e ela falou, Felipe, olha que Deus falou para mim, de você. Eu estava orando, e ela falou assim, ó, versículo 20, diz assim o versículo 6, agora sei que o Senhor salva seu ungido, ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Irmão, quando ela falou isso para mim, eu vou falar o seguinte, a dor não acabou. Nada mudou. Não houve uma mágica, ele disse assim, pronto, acabou. Foi curado, mas eu só tinha uma certeza no meu coração, que eu não precisava ter medo, que Deus estava olhando para mim, e eu quero dizer para você, você não precisa ter medo, porque Deus está olhando para você. Eu conhecia pessoas que tinham isso e sofriam muito, aí eu conheci um tratamento, Jesus me curou, ainda não, aí eu conheci um tratamento, que eu não preciso tomar remédio, mas só tomo vitamina, não sinto dor, não sinto mais nada, ando bem, jogo futebol, ando a cavalo, corro com meu filho, faço tudo o que uma pessoa que diz que tem essa doença não pode fazer, e eu não sinto nada. Você está entendendo? Porque Deus fala assim, não tenha medo, eu estou com você. Mas tem os benefícios que eu posso ter, então esses benefícios aí eu quero. Você está entendendo? Não tenha medo, era isso que Deus queria dizer. Mas aí, você precisa solucionar. E Abraão está com medo, você vai ver? E Abraão fala assim, mas Deus, o Senhor está comigo, legal, tem uma recompensa, mas eu não vou ter filho. O que adianta as tuas bênçãos se eu não tenho filho? É o medo do futuro. Como será o futuro? Será que o Senhor vai fazer lá na frente ou não? Minha situação vai ser mudada? Não, Deus fala, calma, Abraão, eu vou te dar um filho. Você vai ter um descendente, eu vou te abençoar muito. Olha, vem cá, Abraão, eu quero que tu venha aqui. Olha as estrelas do céu, está olhando? Está conseguindo enxergar, visualizar? Porque muitas vezes nós não conseguimos visualizar o que Deus tem para nós. A gente ouve, mas não consegue trazer a existência, uma referência. Então Deus leva Abraão para olhar as estrelas do céu e fala assim, está vendo essas estrelas? Sua descendência será assim. Existem promessas na nossa vida que Deus já prometeu, que Deus já liberou, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Meu irmão, então eu quero que você entenda a Bíblia. A Bíblia diz assim, ontem nós ouvimos isso, se você quiser, você vai comer o melhor da terra. Mas é só querer, porque o comer depende de querer e de ouvir a Deus. Se vocês quiserem e me ouvires. Então, calma aí, eu preciso ouvir o Senhor. Deus tem o melhor para mim. Você crê nisso? Levanta a sua mão e diga, Deus tem o melhor para mim. Você consegue visualizar isso? E quando Abraão olha para as estrelas, como referência, a Bíblia diz que ele crê. E porque ele crê, isso se torna como justiça para que Deus possa realizar na vida dele. E aí Deus fala assim, Abraão, mas Deus, como eu vou fazer? Eu vou fazer uma aliança contigo, cara. Faz o seguinte, pega aí uma cabra, um carneiro e uma novilha, todos de 3 anos. Divide eles no meio, pega uma pombinha, uma rolinha, corta no meio, faz um corredor. Isso era uma aliança que se fazia. Deus, então, agora vai fazer uma aliança com Abraão. Abraão prepara o sacrifício, deixa ali. E quando Abraão prepara o sacrifício, a Bíblia diz que as aves de rapina vêm para roubar a carcaça do sacrifício. Segunda coisa que nós precisamos resolver na nossa alma, segundo conflito. Precisamos resolver o conflito com as aves de rapina. Diga assim, aves de rapina. Mas o que são as aves de rapina?
Abraão, toda aliança, ela tem dois lados. Pensa o seguinte, a aliança tem a ver com os dois lados, o que eu ofereço e o outro me oferece, amém? Agora Abraão vai oferecer o sacrifício segundo Deus pediu e o melhor que ele tinha. Mas quando Abraão oferece o sacrifício, vem as aves de rapina para roubar aquilo que Abraão tinha feito. Preste atenção, diga, Deus nunca falha na sua parte da aliança. Quem falha somos nós. Deus sempre está lá, Deus é fiel, Deus é poderoso para cumprir sua palavra e a palavra dele não volta atrás. O que você tem que se preocupar é se você está fazendo o que Deus quer que você faça. E aí, Abraão põe, e aí as aves começam a vir, e Abraão fica agora preocupado, meu irmão, espanta uma, espanta outra. E o que são essas aves de rapina? Imagine, Satanás sempre vai querer roubar aquilo que você oferece para Deus como seu melhor. Está vendo o nosso sacrifício aqui hoje? Você saiu de casa para adorar a Deus, buscar a Deus em santidade. Satanás quer roubar a sua adoração, a sua parte da aliança. Mas como pastor, eu estou aqui. Irmão, tem um espírito que a gente tem que lutar na igreja, que é o espírito da religiosidade. Religião não salva ninguém. Quem salva alguém é Jesus. E eu vou até Jesus porque há um fogo queimando em meu coração e eu não tenho descanso por causa desse fogo na minha vida. Mas a religião nos engana. Eu estou sem o fogo, mas eu continuo lá. Você entendeu? E aí nós continuamos praticando coisas porque Satanás tem o poder de nos roubar o prazer de servir a Deus. E eu começo a fazer as coisas por obrigação. Pense o seguinte, ele está roubando a essência nossa. Você não pode permitir com que o diabo roube a tua essência, a essência do Evangelho. São as aves de rapina, são palavras que entram, são feridas mal curadas. E nós vamos perdendo isso, e vamos perdendo, e vamos perdendo, e vamos perdendo, e daqui a pouco nós não temos mais prazer, e nós olhamos o sacrifício, porque Deus tinha que passar ali para fazer e receber a aliança, e para cumprir a aliança. Só que é o seguinte, antes que Deus venha, antes que Deus faça a sua parte, talvez as aves de rapina já roubaram aquilo que seria para Ele. Quando Deus passa, Ele não tem o que receber. E eu vou falar uma coisa, nós temos que lutar todos os dias contra pensamentos que vêm na nossa mente para roubar a essência. Não aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro. Deus não está preocupado com o seu exterior, Deus está preocupado com aquilo que está passando no seu coração. Porque às vezes a gente está na igreja, sorrindo para todo mundo, mas se sente só. Sorrindo para todo mundo, mas não tem mais prazer, você está morrendo a cada dia. Eu vou falar algo para vocês. Eu sou pastor, eu comecei muito novo, sabe, a pastorear. Muito novo, muito novo. E eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Meu irmão, assim, os caras na igreja tem que ter tem que ter o nosso pique, porque senão o cara não acompanha. E eu sempre amei muito servir a Deus. Eu faço as coisas para Deus, eu faço com o maior prazer, a maior alegria. Só que quando a gente está na obra de Deus, a gente passa por muitas coisas. A gente pensa, o pastor é super-homem, pastor... Tem gente que pensa que pastor não tem coração, que pastor não tem sentimento, pastor não tem nada. Cara, desculpa, a gente sente, entendeu? A gente fica chateado, fica nervoso, sente dor. Um dia, eu perguntei para uma menina, cadê teu pai saindo da igreja? Pastor, o senhor passou por ele e não cumprimentou. Ele ficou chateado. Eu lembro que foi um dia, irmão, eu estava com aquele sapato de couro, sabe, novo. E aí eu machuquei, rasgou minha perna toda, meu pé todo. E eu mancando, fui para o quarto, para o carro e não consegui olhar para o irmão, porque eu estava com dor. Ele ficou chateado porque foi embora, porque eu não cumprimentei ele. Cara, pastor sente dor, entendeu? Sente dor. Eu lembro um dia, eu fui fazer um casamento, ia fazer um casamento de um amigo nosso lá da igreja. Eu não consegui fazer o casamento, sabe por quê? Irmão, eu passei a noite toda vomitando e indo para o banheiro, com piriri. Você sabia que pastor tem piriri? Eu nunca me deu isso, eu não fiz o casamento. Tu não vai se escandalizar, né? Obrigado. Você já pensou nisso, meu irmão?
E eu lembro que quando a gente começa na obra, algumas coisas vêm e nos machucam. Eu lembro a primeira vez que a gente passou por divisão na igreja, misericórdia. Uma vez eu vi que o que mais mata o amor é a ingratidão. E a gente faz as coisas, a gente ama pessoas de verdade. Irmão, a gente está aqui para amar. Olha para o teu irmão do lado, você tem que amar ele de verdade, irmão, não em palavras. Isso significa se entregar, se dispor a ele. Eu lembro que passou por divisão. Pessoas às vezes que você investe, que você ama, você, entendeu? Você larga o tempo seu com a família, com os filhos, e você fala, não, cara, é uma pessoa que precisa, e de repente aquela pessoa que você só fez amor, essa pessoa vem de uma forma maligna, cara, e te fere. Sabe o que é isso, irmão? A gente não tem um coração blindado, e eu comecei a ficar muito... E aí, alguém disse que a gente começa a criar casca, é o couro grosso, não é isso? Couro grosso, né? Costas larga. E eu comecei a perceber que eu estava ficando com um couro grosso. Couro grosso é o seguinte, você não sente mais nada. Tinha um pastor amigo meu, ele tinha um couro grosso mesmo, ele disse que ia tomar a injeção quebrava, porque a agulha não entrava. O cara já não sente mais nada, irmão. Tem crente que é assim, tem o couro grosso, ficou com o couro grosso. E eu comecei a perceber porque a gente tem que fazer a nossa autoanálise, entendeu? E por mais que a gente faça para Deus, se você faz para Deus, mas a gente faz para Deus através de pessoas. Então nós não somos assim, ninguém está procurando reconhecimento, aplausos, ninguém quer isso. Mas, poxa, cara, às vezes tu dá o amor e tu recebe a ingratidão, isso vai matando o amor que tem dentro de você. E aí eu comecei a perceber que eu estava ficando um cara ruim. Eu estava ficando um cara, não ruim, mas eu estava com couro grosso, eu já não estava sentindo mais. Sabe, eu não tinha mais o prazer. Eu tive um papo com Deus, quando eu falei, Deus, é o seguinte, eu sou pastor porque eu tenho prazer de ser pastor. Eu prego porque eu tenho prazer de pregar. Eu sou crente, irmão. Não é porque eu tenho que vir para a igreja. Eu amo estar na casa de Deus. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. E eu só vou embora porque tem que ir embora, entendeu? Porque tem 3 lá em casa que tem que chegar, dar banho, trocar. É uma loucura. Então assim, eu falei, Deus, eu não posso perder o prazer, me ajuda. E eu comecei a falar com Deus, Deus, eu quero de novo arder no meu coração. Porque se não for para queimar, se não for para estar vivo, não tenho por que eu estar aqui. Irmão, Deus começou a sarar meu coração. Eu vou te falar uma coisa, existe um fogo queimando em nós todos os dias. Tem gente que vai passando um tempo, ele vai ficando mais seco, mais duro. Eu amo a Deus hoje mais do que eu amava ontem. Esses dias eu encontrei um amigo meu da juventude e falei, cara, tu está perdendo tempo de conhecer Jesus. Eu tenho conhecido Jesus a cada dia da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós temos que lutar contra as aves de rapina que vêm para roubar a nossa adoração ao Senhor. E não tem como eu lutar por você. Você vai ter que lutar contra as aves que rondam a sua mente e o seu coração. Porque o evangelho é o seguinte, quem conhece Jesus, meu irmão, não tem como esconder. É como se um caminhão passasse pela gente. Já pensou alguém que é atropelado por um caminhão? Já viu alguém atropelado por um caminhão? O cara fica totalmente destruído. Não tem como dizer que um caminhão não passou ali. Quem conheceu Jesus é assim. É como se fosse atropelado por um caminhão, meu irmão. Quem vê ele, não tem como dizer que Jesus não está lá. Evangelho não vem para nos construir. Evangelho vem para nos destruir. Ele destrói e depois constrói novamente. Irmão, aves de rapina, nós precisamos vencer. Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, eu sou o teu escudo, quando as aves vier, eu vou defender você. Guarda o teu coração em Deus. Guarda o teu coração em Deus. Não deixe que as palavras venham para te desanimar, palavras que machucam, palavras que vêm para ferir você, para você não continuar, para você perder o prazer. Guarda o teu coração. Aleluia. Último, diz que depois que ele passa por tudo isso, ele espanta as aves, vem uma escuridão tremenda, e junto com a escuridão, vem um sono. Alguém aqui já deu aquela dormida da tarde, que quando você acorda, você não consegue levantar?
Hoje foi assim comigo. Irmão, eu não queria levantar, parecia que meu coração batia, meu espírito ia sair do corpo, eu não tinha força, eu estava mal demais, um desânimo que eu não tinha força, eu preciso me jogar debaixo do chuveiro para ver se acorda. O que aconteceu com Abraão foi isso, um desânimo tremendo, porque a gente luta tanto e pensa que Deus não está vendo, e nós cansamos de lutar. Diga assim: eu não posso parar. Se você parar antes de Deus fazer a parte dele, acabou, meu irmão. Você tem que perseverar. Você tem que ir até o fim. O que a Bíblia diz em Daniel? Tu, porém, vai até o fim. Você encontrarás repouso e depois a recompensa. E existe uma recompensa. Deus disse para Abraão: Abraão, não. Ele falou: eu estou contigo. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Mas você terá uma recompensa. Recompensa só tem quem chega ao fim. E a Bíblia diz que onde é que é mais difícil? No meio. Aviva, Senhor, a sobra no meio dos dias, no meio dos anos. Por quê? Porque o meio é difícil. Só tem a recompensa quem chega no fim. Se ao fim ainda não chegou, a plenitude de Deus ainda não chegou, é porque não é o fim. Então não desanime, persevere. Porque o que há de vir, virá. Você crê nisso? Diga: o que há de vir, virá. O que há de vir, virá! Estou com desânimo, não sei o porquê desse desânimo. E aí Abraão começa a se preocupar com tudo. Mas e aí? Vou ter um filho. E como vai ser meu filho? Quantos pais de adolescentes tem aqui? Você já se preocupou com seu filho? Futuro? Irmão, Renata está falando ontem. Renata é uma ótima nora, né? Aniversário de papai ontem, ela fez almoço. Já viu nora fazer almoço para o sogro? Já viu? A minha esposa faz. Ela falou assim: sogro, o senhor deve ter orado muito. Realmente orou, meu irmão. A preocupação dele era muito grande comigo. Você já se preocupou? Você já começou a orar ou buscar e lutar por algo e parece que você não fez resultado? E você fala: Deus, o Senhor não salva meu casamento, não salva minha família, não salva meu filho. Senhor, o que acontece? Eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo, acho que as coisas não vão acontecer, a gente começa a desanimar. Deus fala para Abraão assim: eu estou no controle, fica tranquilo. Seguinte, se preocupa não, você vai ter um filho. Está vendo? Eu vou dar toda essa terra para os seus filhos, mas eles vão ser escravos, eles vão passar por um problema, cara. Você não vai estar aí, você não vai poder ajudá-los, você não vai poder fazer nada para interferir nisso. Eles serão levados como escravos a uma terra. Eles vão ficar lá 4 gerações. Mas sabe de uma coisa? Eu vou tirá-los de lá. Eu vou vingá-los. Eu vou trazê-los de volta. E eu vou dar essa terra a eles novamente. Querido, tem coisas que nós, muitas vezes, na nossa vida, na nossa limitação, nós não podemos chegar, nossa mão não alcança. Mas Deus vem ao teu encontro nessa noite para dizer: fica tranquilo. Sai do teu controle, mas não sai do meu controle. Vai se perder um pouquinho, mas eu vou achá-los numa terra distante, eu vou arrancá-los daquele lugar novamente, e eu vou trazê-los para o lugar aonde você está. Sabe o que acontece? Deus passa, vem como um fogareiro passando no meio daquela adoração. Deus começa, e agora Deus fala: agora é eu que cumpro a aliança, fica comigo, fez a tua parte, agora eu faço a minha. Deus passa, e Deus começa a prometer para Abraão a aliança que ele estava fazendo com ele. Teu marido, tu está preocupado com ele? Deixa ele ir, que Deus vai trazer ele de volta para você. Perdi o controle, Deus fala: eu não perdi, eu estou contigo. Quem é fiel tem uma recompensa. Daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui,
mas nós vamos deixar um legado espiritual. Ouça bem, a bênção de Deus vai alcançar os meus filhos, a bênção de Deus vai alcançar os meus netos, a bênção de Deus alcança a minha família, porque eu tenho uma aliança com Deus. Talvez as coisas saiam do meu controle e eu perca o controle, mas Deus jamais perde o controle. Ele vai e luta por nós, Ele vai e resgata por nós, Ele vai, meu irmão, por amor a nós. Você está entendendo? Se eu sou fiel a Ele, e eu tenho uma aliança com Ele, eu não preciso me preocupar, meu irmão, porque Deus está lutando por mim. Ele supera o desânimo, meu irmão. Ele não deixa o desânimo tomar conta dele até que Deus venha. Até que Deus venha. Eu tenho sonhos, sabe? Sonhos para o ministério, para o meu ministério, para aquilo que Deus tem na minha vida, aquilo que Deus vai realizar com as pessoas que estão ao meu lado. Eu sonho, eu tenho sonhos. Quantas pessoas que estão desde novo comigo e deixaram de acreditar, de sonhar, e eu continuo sonhando, e Deus continua fazendo. E Deus está realizando coisas que, quando eu era pequeno, eu sonhava. Será que você está entendendo? Mas só pode viver a resposta de Deus, não para no meio do caminho. Deus não tem compromisso com quem desiste, irmão. Você precisa ir. Ai, que desânimo ir para a igreja hoje, eu estou tão cansado. Irmão, você precisa ir, cara. Você precisa lutar contra esse desânimo. Você precisa lutar. Você precisa se levantar. Se levante. Se levante, eu falarei contigo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer. Sabe? Deus quer que você realmente seja uma pessoa, nós, sejamos uma pessoa sarada de alma. Não que não vamos ter conflitos, mas Deus está falando, calma, Abraão, tenha medo não, estou contigo. Eu sou o teu escudo, eu vou te proteger. Mas Deus, como vai ser amanhã? Eu estou desempregado. Calma. Eu sou o teu escudo. Calma. Calma. Esses irmãos da igreja contando. Tem coisa que a gente não sabe, só sabe depois. Daí ele falou que estava desempregado, passando necessidade, dificuldade. E a esposa dele falou assim, tem que comprar fralda para o neném. Ele não tinha dinheiro para comprar fralda. Aí ele desceu, meio desorientado. Ele falou, Deus, eu vou para onde? Eu vou pedir para quem, Deus? Como é que eu vou fazer? Sabe que é um pai de família que não tem o que fazer? Mas cabe a você fazer? E ele saiu, Deus, e agora? Eu vou para onde? Como é que eu vou fazer? Aí de repente passou um irmão da igreja. Ô fulano, pai, passou de carro. Pai, está indo para onde? Não, eu ia ali. Eu ia comprar uma fralda. Ia comprar, mas não tinha dinheiro. Não, calma aí, rapaz, eu fiz as compras agora lá em casa, comprei para o meu filho, pega aqui, ó, leva para você o pacote. E para mim para você. Ele volta, rapaz. Ele não tinha. Aí Deus manda anjo. Não tem diácono para servir a ceia, Deus manda corvo. Igual mandou lá para Elias, você está entendendo? Não tem profeta, ele usa mula. Fique em paz, querido. Deus é Deus de respostas. Deus é Deus que cuida de nós. Por que nós estamos com medo? Eu sou o teu escudo. 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 Deus se preocupa tanto, envia o nosso encontro para amenizar nossa alma e dizer, olha, eu estou aqui, eu te amo, você não tem, mas os meus filhos, calma os teus filhos,
estão dando muita dor de cabeça, né? Calma. Eu tenho uma promessa para você. E essa promessa vai alcançar os seus filhos. O meu marido, calma. A promessa vai alcançar o seu marido. Vai alcançar as suas finanças. Vai alcançar o seu ministério. Vamos lutar muito, mas fica tranquilo. Eu estou contigo, eu pelejarei. Eu vou pelejar. Eu não vou mandar anjo para pelejar para você. Eu vou pelejar para você. Eu vou pelejar. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços